1 João 2, do 7 ao 11, que diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Oremos. Deus, nós te pedimos que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, aplique a tua palavra em nosso coração, no coração das crianças. Possamos juntos, Deus, entender aqui qual é a tua boa, perfeita, agradável vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos voltando a estudar a respeito do capítulo 2 dessa carta de João, 1 João, e aqui no capítulo 2 nós vemos João justamente exortando a igreja a respeito do pecado. Ele vai falar que somos separados para Deus, nós somos santos, nós não vivemos mais como o mundo, e isso afeta intimamente o nosso relacionamento com Deus. Isso tem muito a ver em relação ao nosso relacionamento com Deus, porque se nós somos separados de Deus, se Deus ele é totalmente luz, e nele não há trevas nenhuma, como nós aprendemos, logo, nós não podemos viver no pecado. Porque quem vive no pecado não é da luz, não vem da luz. Então, se a graça de Deus nos alcançou, se o amor de Deus nos alcançou, nós já não podemos mais viver na luz, como o mundo vive na luz. Mas agora nós temos um novo roteiro, um novo caminho, uma nova forma de viver. Só que também João ele vai dizer que, por causa da graça de Deus ter nos alcançado, agora por causa de Cristo Jesus, aqueles que pecam, aqueles que de alguma forma desviam do padrão, acabam pecando, acabam cometendo algum erro, João vai nos dizer que nós temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus, que advoga sobre nós, aquele que vai e está diante de Deus e diz: Senhor, eu morri por esse. Por isso que o pecado já não nos condena mais como nos condenava antes, porque nós temos Cristo diante do Pai, nós temos o Filho de Deus, que João fala aqui que foi propiciação pelos nossos pecados, aquele que intercede por nós. E aí João também vai, ainda no capítulo 2, citar a incoerência de quem diz que conhece a Deus. Lembra que nós falamos a respeito do conhecimento, que a palavra conhecer na Bíblia, ela sempre está relacionada a um relacionamento com Deus, sempre está relacionada a um conhecer da palavra de Deus, e esse conhecer da palavra de Deus tendo um relacionamento com Deus. Então João ele vai dizer que é incoerente dizer que você conhece a Deus e não guarda seus mandamentos, e não guarda suas leis. Essa pessoa também não está na verdade. E ele diz ali, que aquele que diz que sabemos que temos conhecido a Deus e não praticamos os seus mandamentos, logo, existe uma incoerência. Então, acho que você não conhece realmente a Deus. Ele vai dizer que aqueles que dizem que conhecem a Deus, guardam os seus mandamentos. Então, meus irmãos, ele vai concluir aqui dizendo que, no verso 6, que aqueles que obedecem à palavra, essas pessoas têm sido aperfeiçoadas no amor de Deus. E ele resume tudo isso da seguinte forma aqui no verso 6. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. E isso aqui, meus irmãos, não é um mandamento novo. Isso aqui vem sendo dito desde o Antigo Testamento, desde Adão e Eva. Quando Moisés revela ali a respeito da criação, ele está dizendo, é um mandamento já antigo. E é isso que ele vai dizer a partir do verso 7 aqui. Porque João agora ele vai começar a trabalhar do amor. O amor é a característica fundamental daquele que está em Cristo. E o amor, meus irmãos, na sociedade em que nós estamos vivendo, está totalmente corrompido. O entendimento de amor está totalmente corrompido. O que nós ouvimos falar que amor é tudo, que amar é toda forma de vida, o estilo de vida, como você quiser viver, toda forma de amor é válido. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu pessoas dizendo isso? Toda forma de amor é válido. E a gente vai ver que a forma de amor verdadeiro é a forma
explicada para nós por meio da sua palavra. A base, o significado do amor que João vai defender aqui, o amor verdadeiro é aquele que está ali no verso, se você ir um pouquinho, depois volta nesse capítulo, mas vai ali para o capítulo 3, verso 16, porque aqui ele está falando da base do amor. Ele vai dizer que isso aqui é o amor verdadeiro, não o que o mundo prega por aí, não o que o mundo fala por aí, mas 1 João aí, capítulo 3, verso 16 diz, nisto conhecemos o amor. Olha o verdadeiro amor, o que é esse amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha o verso 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? É com isso, meus irmãos, é com essa base, esse entendimento sobre o amor verdadeiro, é que nós podemos entender o que João está dizendo aqui. Aquele que não demonstra, por atitudes práticas, o seu amor ao seu irmão, ainda está em trevas. E é por esse critério aqui que João vai estabelecer os falsos mestres. E como os falsos mestres poderiam ser avaliados. Porque, sem dúvida, nós já falamos aqui dos gnósticos, que João está combatendo aqui, eles entendiam justamente isso. Que por conta do corpo não ser, vamos dizer assim, por o corpo ser impuro, logo, nós não precisamos ajudar o nosso próximo. Quando, na verdade, a Bíblia vai dizer totalmente o contrário disso. Vamos, então, fazer uma exposição desse texto, a partir do verso 7 ali, então, que João diz assim, amados, não lhes escrevo um mandamento novo. Olha que interessante, como João já começa ele inicia aqui dizendo amados, ou seja, ele está dizendo para pessoas que ele conhece, pessoas que ele tem relacionamento, a igreja que ele conhece, ele fala, não escreva um mandamento novo. Ou seja, essas ordenanças elas já eram conhecidas. João somente está relembrando a igreja a respeito desses mandamentos, a respeito desses pontos que ele trouxe até aqui, desde o capítulo 1. Ele vem trazendo a respeito da nossa vida, do nosso modo prático de viver. E esses mandamentos, eles eram conhecidos pela igreja. Mas esse mandamento principal de amar ao próximo como a ti mesmo, eles conheciam demais. Porque não só o Antigo Testamento falava a respeito do amor ao próximo, como Jesus vai enfatizar muito bem isso. Então ele diz aqui que o que eu escrevo não é um mandamento novo, porque vocês sabem. Por outro lado, esse mandamento, verso 8, é o mandamento novo. Por quê? Parece que às vezes João está entrando na contradição, ou seja, não é ou é? Mas lembra que Jesus, ele traz um significado novo a respeito desse mandamento de amor ao próximo. Ele vai dizer que se alguém bateu na sua face, dê a outra face. Jesus vai enfatizar a respeito do amor ao inimigo. E aí eu pergunto, será que isso é fácil de fazer? Será que a gente tem mesmo capacidade de fazer isso? A palavra de Deus diz que o mundo não tem capacidade para amar o seu inimigo, e muito menos amar com amor verdadeiro. Apenas por Cristo, por meio de Cristo Jesus, é que nós podemos amar verdadeiramente. É isso que nós vamos ver aqui, o que João está falando. Mas veja que João está usando a mesma linguagem de Jesus, que está lá em João capítulo 13, verso 34, que diz assim, Jesus disse, novo mandamento vos dou. Olha só, Jesus está falando de um mandamento que já existia. Mas ele também cita dessa forma, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então veja que o mandamento, ele é antigo, mas ele também é novo, porque agora, esse mandamento novo, ele só é possível de ser cumprido por meio de Cristo Jesus. Na nova aliança nós vemos justamente isso, Jesus estabelecendo isso no nosso coração. Esse mandamento agora é aplicado no nosso coração. Esse mandamento agora é possível ser cumprido porque Deus coloca isso no nosso coração. E nós podemos entender, então, de duas formas. Os teólogos, eles abordam a respeito de duas formas esse mandamento novo. Tem um mandamento, o entendimento literal, que é o quê? A palavra do Novo Testamento sugere que o antigo mandamento dá a luz ao novo,
ou seja, ele não deixa de existir, mas ele somente dá a luz ao novo, e é isso que nós vemos com o Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento não deixou de ser necessário, o Antigo Testamento não deixou de ser usado, ele continua sendo usado, mas nós temos o Novo Testamento, né? Então, a ideia aqui é que o Antigo traz luz ao novo, né? E também tem um entendimento teológico que o mandamento antigo que nós vemos lá em Levítico, quando fala do amor ao próximo, continua sendo válido em Cristo Jesus, mas agora no sentido mais abrangente, né? Que Cristo vai dizer que nós devemos amar também os nossos inimigos, né? O nosso próximo também tem a ver com aqueles que nos odeiam, né? Aqueles que não querem o nosso bem. Então, Jesus estabeleceu o que era antigo e ainda continua. O amor não deixa de ser. Meus irmãos, muito das leis que nós vemos no Antigo Testamento, elas foram cumpridas em Jesus. Principalmente as leis morais, todas elas foram cumpridas em Jesus. Mas as leis morais são baseadas na natureza de Deus. Então, você quer conhecer o caráter de Deus? Você olha para as leis morais do Antigo Testamento. É por isso que essas leis não são revogadas. É por isso que essas leis não deixam de ser, porque Deus não muda. Deus é imutável. Então, essas leis morais que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, do nosso relacionamento em fidelidade, em justiça, tudo isso é lei moral de Deus e continua para a igreja. Então, Paulo diz, né, em Romanos 13:8, a respeito da lei, ele fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Veja que o Novo Testamento olha para o Antigo Testamento e diz assim: continuem amando uns aos outros, porque isso está na lei. Essa é a vontade moral de Deus, porque é o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é bondade. Então isso precisa continuar existindo, e nós somos chamados a amar. Jesus, ele resume as leis morais em duas principais, vocês lembram? O primeiro e o segundo mandamento, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus resume todos os 10 mandamentos e todas as leis nesses 2 mandamentos. Meus irmãos, isso é tão interessante, porque quando a gente estuda e se aprofunda mais nesses 2 mandamentos, você vê que tudo faz sentido. Muitas vezes, para você saber se você está cometendo um pecado ou não, você pode olhar, por exemplo, para esses 2 mandamentos. Você pergunta: eu estou amando a Deus com essa atitude? Com essa decisão que eu estou tomando, eu estou amando a Deus? Validou. Eu estou amando, demonstrando amor ao meu próximo quando eu faço isso? Se um desses pontos for desvalidado, não for verdadeiro, logo você não está cumprindo o mandamento de Deus. Esses 2 mandamentos, porque todos os outros mandamentos estão relacionados a esse. Quando ele fala, por exemplo, de amar a esposa, de não roubar, está falando do amor ao próximo. Até mesmo quando ele fala de guardar o sábado, não é que para nós, nosso entendimento hoje, por meio de Cristo, na nova aliança, é o domingo de cuidar do descanso. Ele está falando do nosso relacionamento com Deus, nosso amor a Deus. Então, e nosso amor a nós mesmos, né? Interessante que Cristo vai dizer justamente isso, né? Que o sábado era para quem? Era para nós, para o nosso descanso. E como nós amamos a nós mesmos, nós aprendemos a amar o próximo. Se você não se ama, muito difícil você amar o próximo. Então, Jesus ele resume essas leis morais nessas 2 principais: o amor a Deus e ao próximo. Por isso, João vai destacar que nós devemos demonstrar o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. E meus irmãos, quando a gente olha para a nova aliança, quando a gente vê lá em Jeremias, quando Deus faz a promessa de que Deus colocará no coração agora do seu povo os mandamentos e as leis, Deus está capacitando também as pessoas a amarem. Deus está capacitando as pessoas a conseguirem cumprir os mandamentos, porque agora esses mandamentos não estão só nas pedras, mas está dentro do coração do crente. Está dentro do coração do cristão. E assim é a vida do cristão, meus irmãos. A vida do cristão é justamente olhar para a lei de Deus, a lei moral de Deus, que está dentro do nosso coração. E por meio do Espírito Santo, agora nós temos a capacidade de cumpri-la. Não só de cumpri-la, mas temos a capacidade de notar que nós não estamos cumprindo ela. Porque o Espírito Santo nos incomoda.
quando nós estamos infringindo a lei do Senhor. Por quê? Porque essa lei não está mais só em pedras, não está só nas letras, mas essa lei está dentro do coração. Porque Deus prometeu que essa lei seria colocada dentro do coração do homem. É isso que diz lá em Jeremias, essa promessa da nova aliança. E aquilo, meus irmãos, que Deus colocou no nosso coração, vem por meio de Cristo. E é isso que João diz aqui, olha só. Ele fala aqui no verso 8. Por outro lado, o que ele escreve é um mandamento novo, por quê? Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Ou seja, aquilo que é de Cristo, aquilo que está em Cristo, agora também está em nós. Aquilo que está nele também está em nós. Isso é uma realidade viva. Nele, a palavra nele aqui, ele está justamente dizendo que está em Cristo, é de Cristo. O amor está em Cristo e agora esse amor também está em nós. O amor de Cristo está em nós. Nós temos a capacidade de amar porque o amor de Cristo está em nós. E se a igreja agora permanece e vive nele, nesse Senhor que é vivo, participando dessa natureza, dessa atuação, então aquele mandamento que era antigo, que estava antes só nas pedras, que estava só escrito, agora é uma realidade completamente nova também em nós. É por isso que está dizendo, aquilo que é verdadeiro nele, é também em vocês. Nos membros da igreja, naqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, aquilo que é verdadeiro em Cristo, agora está em nós também. O amor é verdadeiramente em Cristo, está verdadeiramente em Cristo, está em nós também. E quer ver uma prova disso? João vai dar uma prova de que esse verdadeiro amor de Cristo está neles. É o que ele diz na sequência aqui. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha que maravilha, meus irmãos. O que João está dizendo é que aqueles que estão em Cristo, que viviam nas trevas, agora as trevas vão se dissipando. E a luz está brilhando cada vez mais. Cada vez que nós cumprimos o mandamento de Deus, cada vez que nós vivemos mais para o Senhor, mais e mais e mais as trevas vão se dissipando e mais a luz vai entrando. Mais nós vamos nos transformando. Cristo vai nos transformando, vai mudando o nosso caráter, a nossa vida. Quando a obediência a Deus está presente, as trevas vão se dissipando e a luz passa a reinar. A luz passa a estar naquele lugar. E a vinda de Jesus ao mundo, meus irmãos, é justamente isso. É trazer a luz ao mundo. Que as trevas sejam dissipadas. E agora nós podemos perceber que o verdadeiro amor consiste, como Cristo exemplificou, em cuidar do próximo. É isso que nós vamos ver. Essa ligação que João faz de trevas e luz sobre amor, o amor verdadeiro e o amor falso. É isso que João vai falar agora. Porque nós temos dentro da igreja também pessoas que não têm o verdadeiro amor e fazem tudo, acham que estão fazendo tudo e estão agradando a Deus, mas na verdade não estão. Pessoas que estão na igreja e dizem que amam a Deus, dizem que amam o próximo, mas não demonstram na vida prática isso. Olha essa ligação que João faz aqui no verso 9. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque João ele não está dizendo assim, se você diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, nesse momento você está nas trevas, antes você não estava. Ele está dizendo que está nas trevas até agora. Ou seja, você nunca deixou as trevas. Você nunca saiu das trevas. E isso, meus irmãos, traz uma séria consequência para nós. Isso faz sentido a gente rever a nossa vida. Como está o nosso relacionamento com Deus em relação ao amor ao próximo? Com relação ao perdão. Tem gente que diz, que ama, mas não perdoa. Que amor é esse? O amor, ele gera perdão. Isso é a prática do amor. A prática do amor é o perdão. A prática do amor é o cuidado com o próximo. A prática do amor é a gente estar com os olhos abertos. Meus irmãos, eu quero dizer aqui também, e um pouco mais além, porque nós demonstramos o nosso amor com as atitudes práticas, mas também podemos demonstrar o nosso ódio com a não atitude, a não praticidade disso. Quer ver uma coisa?
Muitos dizem que amam, mas não demonstram amor. Porque no momento que for ter que demonstrar amor, a pessoa vai descobrir que ela não ama de verdade. Por isso que nós precisamos colocar em prática. Porque a passividade disso também é uma característica do ódio, do não amor. Jesus vai dizer isso, né? Jesus diz mais, né? Ele diz: aquele que odeia o seu irmão é como se fosse assassinando ele, estivesse assassinando ele. Já pensou? A Bíblia nos dizer que se nós não amamos, aquele que nós não amamos, nós estamos assassinando. Tem o mesmo pé de igualdade. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora, porque está desprezando a importância. Era o que o gnosticismo fazia, porque eles desprezavam o corpo, eles não viam como parte verdadeira ali da religião a preocupação para com os necessitados, com a necessidade física dos outros. E, meu irmão, o ódio no Antigo e no Novo Testamento, ele traz assim uma carga de situações que representa o ódio. Aversão, frieza, desamor, indiferença, rejeição. Veja que para João aqui, o ódio que João se refere é a falta de cuidado, é a falta de provisão, de ajuda para com os irmãos, para aquelas pessoas que estão necessitadas. E veja essas contradições que João ele já citou várias vezes, desde o capítulo 1. Quem diz está na luz, mas anda nas trevas, ou seja, aquele que professa que está com Deus, mas anda nas trevas, está mentindo. Da mesma forma, ele fala aqui, aquele que diz que ama a Deus, aquele que professa estar com Deus, mas odeia o seu irmão, ainda não saiu das trevas. Mais uma vez, João ele é claro, direto, em mostrar que não pode haver esse tipo de contradição. Que o crente não pode ser contraditório quando afirma uma coisa, mas pratica outra. Analise a sua vida. João sempre enfatiza que nós devemos colocar em prática aquilo que nós professamos com a nossa boca. Para João aqui o ódio ao irmão é bastante revelador. Indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Se você odeia o seu irmão, se você não ama o seu próximo, você está demonstrando falta de conhecimento verdadeiro de Deus. Odiar o irmão é a atitude de quem está nas trevas. É muito próprio de quem está no mundo. O mundo não vê problema em odiar o seu próximo. Se o próximo não faz o que lhe agrada, se o próximo não aceita o que ele entende como verdade, logo seu próximo é odiado. Mas essa não é a característica de quem está na luz, de quem é crente em Cristo Jesus. Existem pessoas que se converteram a Cristo, de certa forma, mas têm dificuldade de perdoar, de amar alguém que lhe ofendeu. Olha para Cristo, meus irmãos. Se você tem dificuldade de amar uma pessoa, alguém que te feriu, olhe para Cristo. Não existe ofensa maior do que a nossa contra Cristo. Não existe. Nós ofendemos a santidade de Deus. Nós ofendemos a justiça de Deus. Nós ofendemos de todas as formas a pureza de Deus. Mas mesmo assim, Deus envia seu Filho unigênito para morrer por nós, para dar a vida por nós pecadores, nós ofensores. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, olhe para Cristo. Veja que Cristo não deveria te perdoar. Veja o que Cristo perdoou em você. Não é à toa que Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se Deus usar esse padrão para te perdoar, hein, meu irmão? Se Deus só te perdoar, se você perdoar, porque não é essa a oração? Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se Deus usar esse padrão para te perdoar? Por isso João prossegue aqui no verso 10. Quem ama o seu irmão pertence à luz, e nele não há nenhum tropeço.
Permanecer na luz, meus irmãos, é a mesma coisa que conhecer a Deus, permanecer em Cristo, ter comunhão com Deus. A expressão que João usa aqui nessa carta o tempo todo é para se referir ao verdadeiro crente. Se você ama o seu irmão, isso demonstra que você está na luz. Isso faz com que você não tropece, porque o tropeço ele vem por causa das trevas, quando você está nas trevas. A palavra tropeço aqui é a mesma usada para armadilha. Você quer cair na armadilha? Não ame o seu irmão. Quer viver nas trevas? Não ame o seu irmão. Salmo 119, 165 diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Aqueles que amam, aqueles que praticam a lei do Senhor, para esses não há tropeço. Verso 11, meus irmãos, vamos seguindo aí, último verso. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. É típico de quem está nas trevas. Não está vendo, não está olhando, ele não sabe para onde vai. Você consegue andar numa escuridão total e saber para onde você está indo? Não consegue. Da mesma forma, as pessoas que estão nas trevas, são as pessoas que estão nas trevas. Os incrédulos estão cegos. Eles estão andando no escuro com relação às coisas espirituais. Dessa forma estão perdidos, estão sem rumo. Provérbios 4,19 diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles que tropeçam. Nas trevas, quem está nas trevas está tropeçando o tempo todo, nem sabe disso. Mas nós, meus irmãos, não somos chamados a estar nas trevas. O que João está deixando claro, implícito aqui, é que qualquer um que odeia o seu irmão é responsável pela sua própria ruína. Você está arruinando a si mesmo. Não está vivendo como alguém que deve viver na luz. Não está colocando em prática aqueles que vivem na luz. Por isso você vai cair, vai tropeçar. Você está se destruindo. Meus irmãos, para João, esse tema do amor ao próximo, do amor a Deus, ele não é trivial. João fala o tempo todo, ele repete várias vezes a respeito desse amor, e ele vai falar várias vezes ainda nessa carta. Quem odeia o seu irmão desobedece aos mandamentos de Deus, está longe da verdade, está vivendo nas trevas. Quem deixou de amar não consegue mais ver, está cego para a realidade. Por isso, não consegue conceber que existe outra vida, que existe uma vida na luz. As pessoas que estão se perdendo, elas consideram a sua vida sombria como algo normal. Estão vivendo sem rumo. Estão rodeados de pessoas cegas, mas nós, crentes em Cristo Jesus, a igreja do Senhor, ela leva a sério os mandamentos de Deus. E um desses mandamentos é o amor ao próximo. Crianças, está aí a resposta de como nós demonstramos o nosso amor a Deus, amando uns aos outros. Aí está a resposta dos mandamentos. Qual é o mandamento de Deus para a nossa vida? O mandamento que nos mostra que nós estamos na luz. Está aí a resposta. Quando nós amamos ao próximo. Quando nós estamos amando aqueles que não gostam da gente. Aqueles que estão, crianças, no colégio fazendo coisas ruins com você, brigando com você, batendo em você, puxando seu cabelo. Não é coisa ruim isso? Mas a Bíblia nos ensina a amar essas pessoas, a orar por elas. Você orou pelo seu amiguinho que te machuca? Você já orou por ele? A Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo em todo o tempo. Uma das características da vida cristã é justamente o amor ao próximo. Esse é o estilo de vida do crente. E uma das características da vida da pessoa da escuridão é justamente o ódio para as pessoas. Paulo se descreveu assim antes de conhecer a Cristo. Olha só, abra aí em Tito 3:3. Olha como Paulo se descreveu antes de conhecer a Cristo. Tito 3:3 diz assim: pois nós também, no passado, éramos insensatos, éramos desobedientes, desagarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros.
Essa é a vida prática de quem está nas trevas, de quem está sem Cristo. Paulo, ele olha para a sua vida, antes de Cristo, ele diz: assim que eu era. É assim que eu vivia, cegamente, odiando uns aos outros. É a prática de quem está vivendo nas trevas. A igreja, porém, precisa viver de uma forma que demonstre que ela não está cega, mas que Cristo abriu os olhos, que não tem mais trevas, não tem mais ódio. Essa é a forma singular da igreja de demonstrar que cumpre os mandamentos do Senhor, é estando na luz. Aquela igreja que diz que conhece o Senhor, vive na luz, ama uns aos outros. O conhecimento de Deus, por meio da conversão do Espírito Santo, muda o coração, de forma que aquele que nasceu de novo passa a amar. Os irmãos, essa é a característica de quem nasceu de novo. Aquilo que era impossível, agora é possível. Nós podemos amar aqueles que nos odeiam. Se você odeia algum político, se você odeia seu presidente, se você odeia, de repente, seu professor, se você odeia alguém na sua casa, no seu trabalho, o seu estilo de vida foi mudado. Você deve levar em consideração isso. E o amor, ele muitas vezes é demonstrado na oração, na intercessão, por aquele que nos odeia, por aqueles que não querem, muitas vezes, nosso bem. E muito mais dentro da igreja, meus irmãos. Muito mais dentro da igreja. Se eu estou dizendo o nosso amor ao próximo, aqueles que nos odeiam, quanto mais aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que são nossos irmãos. Portanto, um membro da igreja que odeia o seu irmão está nas trevas, como João está dizendo aqui. O ódio em seu coração revela isso. Revela que ainda está nas trevas. Meus irmãos, questões práticas para nós aqui, além do que já foi citado, fazendo conclusão desses versos que nós estudamos, o que João está dizendo é que qualquer um que odeia seu irmão está nas trevas, porque separou-se da luz do Evangelho, não está na luz do Evangelho. João nos diz também que a escuridão tem justamente esse efeito de nos cegar a vista. E se nós não vemos que nós precisamos amar o nosso irmão, nós estamos na escuridão. Essa desculpa de não amo, mas também não odeio, ela é vazia. O amor ao próximo exige de nós a oração, atitudes práticas. O ódio ao irmão é o que? A falta de amor. E ela pode se manifestar de muitas formas. Uma delas é a indiferença. É passar e não ver, fingir que não é comigo. Mas nós somos chamados a tomar atitudes de crentes em Cristo Jesus. Então João está nos desafiando a viver um cristianismo prático, voltado para o irmão, que demonstra por meio das obras de amor, que demonstra por meio das obras aquilo que nós professamos com a nossa boca. Que isso seja a nossa atitude, nosso modo de viver. Você saia daqui e reflita sobre o seu relacionamento com outras pessoas, sobre pessoas que te feriram, pessoas que de repente você não quer nem pensar mais sobre. Mas que a palavra de Deus nos ensina a nos voltarmos para o mandamento dele e nos ensina a amar essas pessoas também.